Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. E aqui estou eu mais uma vez para falar eh, sobre alguns comentários que estão nos meus vídeos e que eu faço questão de fazer referência a esses comentários, porque são comentários que eu acho que são proveitosos e que servem para nós analisarmos e termos o respeito pelos mesmos comentários, mesmo que eu não concorde com o teor desses comentários, mas têm direito a expor a sua opinião e escreverem sobre o que acham ou não acham daquele vídeo que eu lanço. Estamos numa democracia em que somos livres para escrever a nossa opinião, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não seja a favor dessa opinião, mas tenho que respeitar. E o respeito é o essencial numa democracia. Por isso, eu vou falar sobre aquele vídeo que eu lancei na parte da comunidade sobre a Igreja de Manchester, em que estão as imagens de como está a Igreja para ser reformada. Não é a questão em si da Igreja ser reformada, não é a questão de comprarem a Igreja, mas sim talvez da forma como o fizeram, o dinheiro que gastaram, com que dinheiro é que gastaram ou que compraram essa Igreja, se foi com o dinheiro do povo que frequenta nestes tempos em Inglaterra, ou se foi com dinheiro do povo do Brasil, ou se foi com dinheiro do resto da Europa. Como todos nós sabemos, estamos a atravessar uma crise financeira muito grande, onde há famílias carenciadas, sejam da congregação ou não da congregação. Posso dizer que ainda estes dias recebi um pedido de ajuda para um casal brasileiro que vieram confiados em determinadas pessoas e que infelizmente eram fraudes. E desde já quero lançar aqui um alerta para todos aqueles que querem vir para Portugal ou até mesmo para outro país da Europa, que tenham atenção aos contratos que fazem, mesmo contratos para arrendamentos de casa ou até contratos para trabalho. Muito cuidado, porque há muitas fraudes. Pedem-vos dinheiro e depois nem trabalho nem casa. Como é o caso que eu referi do pedido de ajuda, um casal que veio com 3 filhos. Portanto, não são da congregação, não são. Vão dizer, se tivessem buscado a Deus, pedido a palavra, mas também quero aqui referir que outros brasileiros que vieram para Portugal e que eram da congregação, também foram ajudados e também sofreram fraude. Portanto, não vamos por aí, tá bom? Bem, mas vamos ao assunto que me leva a fazer este vídeo, que é o assunto da Igreja de Manchester, em que nós temos aqui uma pessoa que por acaso, por coincidência, eu conheço de atender cultos, de atender aqui na congregação cristã em Portugal, mais propriamente nas Galinheiras, na zona de Lisboa. É uma pessoa que também conhece o irmão Fernando Teixeira, mas aí já é outro assunto. Para já, eu vou-me referir ao Cícero, que por acaso quando eu vi aquele nome me chamou a atenção, mas estava na dúvida se seria ou não. O Cícero foi cooperador de adultos nas Galinheiras, e aqui em Portugal, na cidade de Lisboa. E portanto, agora está em Inglaterra, não está a frequentar a congregação, como depois mais à frente eu irei explicar num outro vídeo, não está a frequentar a congregação, mas ainda está ligado à própria instituição pela fé que sempre creu. Contra isso nada, cada um é livre de estar ligado a qualquer instituição, seja ela qual for, se identifica com ela, que Deus abençoe, continue. Se não se identifica, que procure alguma que identifique. Se não precisa de procurar nenhuma, que fique
em casa, a ler a Bíblia. Eu aconselho a ler o Novo Testamento, que é a história de Jesus Cristo, que é uma história magnífica. Leiam os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, todos eles têm algo diferente, narram as suas vivências, cada um no seu contexto, mas as suas narrativas são muito maravilhosas, têm as suas experiências. E como eu estava aqui a referir, o Cícero, que está em Inglaterra, Cícero, eu espero que não me leve a mal de mencionar aqui no meu vídeo o seu nome, já que tenho os seus comentários aqui no meu canal. É com todo o respeito que faço aqui referência aos seus comentários, até que num dos comentários que escreveu eu disse: Cícero, se caso quiser, entre em contacto comigo no privado, no meu telemóvel, deixei a indicação do meu contacto, do meu e-mail. Porque por vezes é mais fácil nós conversarmos por chamada, portanto, esteja à vontade, se caso quiser, eu estou disponível, o que nós conversarmos vai ficar entre nós os dois, como com muitas pessoas com quem eu falo, fica só entre nós. Se a pessoa disser assim, irmã Laurinda, pode expor, pode-me tratar por irmã como sem ser irmã, para mim não me aquece nem arrefece, sinceramente, não. Estão à vontade. Mas pode dizer, olha, a Laurinda pode expor este assunto, eu dou autorização, claro, com as devidas garantias de que o que me fala é verdade, com as provas, não é? Quanto ao resto, Cícero, não é com a intenção de ficar melindrado comigo, não, por amor de Deus, não. Mas eu acho interessante estes comentários, são muito bem escritos, entende-se muito bem, por isso é que eu faço questão. E em relação à Igreja de Manchester, aqui o Cícero começa por dizer: vai ficar linda se Deus quiser. Infelizmente, o que entrou no meio do povo é o poder da crítica desenfreada, um espírito destruidor de divisão, mas Deus é mais. Bem, Cícero, eu aqui começo-lhe a dizer que este espírito de divisão no meio e de crítica, eu vou-lhe dizer que sempre existiu, sempre, não é só de agora, já no tempo de Jesus Cristo havia. De destruidor de divisão, quero-lhe aqui dizer que os principais destruidores da própria instituição religiosa, congregação cristã, são os senhores da cúpula, são os servos, são os líderes, os responsáveis por esta instituição. Sei do que falo com conhecimento de causa, por isso. E o Cícero, que esteve como cooperador de adultos, que esteve no ministério, com certeza que tem muito mais experiências e que sabe muita coisa. Mas Deus é mais, é verdade. Mas com isto quer dizer que não se deveria expor isto na internet? É isso? Eu estou aqui a fazer estas perguntas. Se me puder responder, eu agradeço. O Cícero acha que não se deveria colocar na internet tudo o que se está a passar? Porque aquilo que estes líderes religiosos, estes falsos homens de Deus, porque são falsos homens de Deus, que estão a usar o povo para seu proveito próprio, ego, e demonstrarem de que são importantes, que são até, se calhar, às vezes até se sentem mais do que Deus, acha que se devia estar calado e esperar que Deus fizesse alguma coisa? Quero-lhe aqui relembrar que se eu não tivesse denunciado o caso de abusos sexuais, não me venha dizer, a Laura ainda está sempre a falar no mesmo. Eu estou a falar daquilo que se passou comigo, daquilo que eu ouvi. Então eu vou continuar. Se eu tivesse ficado calada, como muitos ficaram a aguardar que Deus fizesse alguma coisa, até que Deus fez. Teve que se usar da minha pessoa para que aquele monstro fosse denunciado e tudo o que estava à sua volta também fosse desmascarado. Está a ver? Afinal de contas, eu sou um instrumento de Deus nas suas mãos, nas mãos de Deus, não é?
que é que acha, Cícero? Diga-me. Eu sou um espírito de crítica, de destruidor, de divisão, é isso? E eu pergunto ao Cícero, tem lá, mas acha necessário gastar tanto dinheiro para meia dúzia de pessoas em tempos de crise? E o Cícero me responde. O Cícero me responde da seguinte forma. Laurinda Queiroz, congrega em Manchester mais de 80 irmãos. Mesmo se fosse meia dúzia, a obra tem que expandir, porque ao invés desses murmuradores correrem atrás de salvação de alma, ficam denegrindo cada vez mais a obra. Se não estão contentes, simplesmente seguem o caminho e são tão iluminados e dizem cheios do Espírito de Deus, são mais templos caiados. Ó Cícero, você está-me a dizer que este irmão que está aqui a denunciar isto, que é um templo caiado e que não procura as almas, ou que se corressem atrás de salvação de alma, seria o ideal, em vez de ficarem a denegrir. Mas a denegrir o quê? O que é que o Cícero sabe? Sabe alguma coisa disto de Manchester? Sabe como é que foram feitos os negócios? O Cícero acha, mesmo que houvessem 8.000 pessoas, o Cícero acha bem uma gestão boa, comprar um prédio, um edifício e ter que gastar outro tanto para fazer a sua reforma? Com esse valor, praticamente se poderia construir um de raiz, porque com certeza vai haver estes problemas para o resto da vida e constantemente vão ter que andar a fazer reformas neste edifício. Porque o Cícero sabe como é o clima em Manchester, em Inglaterra. É um tempo úmido, sombrio, não é? Então o Cícero acha que era melhor estarem quietinhos e para estas 80 pessoas gastar praticamente €500 mil em euros, estou a falar em euros, não estou a falar em libras, em euros, €500 mil de euros, que acha justificativa. Porque eu até lhe pergunto quantos nativos de Inglaterra é que estão aí? Porque o que está aí é tudo brasileiro. E o Cícero sabe perfeitamente, o Cícero já esteve em Portugal e agora está em Inglaterra. E o Cícero sabe que é assim perfeitamente que se jogam as coisas. Hoje estão num país, amanhã estão noutro, depois já estão noutro. Quer dizer, constroem-se ou compram-se edifícios para esse povo que está aí e que a maioria são brasileiros. É verdade, já sei que o Cícero vai me dizer, pois, mas se não fossem os brasileiros não havia as portas abertas, não haveria a congregação. Pois não, mas quando esse povo regressar ao seu país de origem, vão ficar aquelas portas vazias, sem ninguém para lá estar? Ou então vão estar mesmo um salão enorme, onde vai estar que uma família, 4 almas, máximo 10, gastar €500 mil, quando nós sabemos que na Síria tem um povo a vasculhar alimento e o Brás não permite que se ajude. Não sei se recorda disso, não sei se teve conhecimento disso, em que o Brás, o senhor presidente Cláudio Marsola e os seus componentes da sua cúpula, lhes disse para não ajudarem, não darem ajuda para a Síria. É um país complicado, é. Mas aí o Cícero acha correto. Por favor, não me venha argumentar com palavras bíblicas, com frases bíblicas e do Velho Testamento. Não. Porque, olha, para mim, Cícero, sinceramente, o Velho Testamento eu não gosto. Não gosto. Porque o que eu aprendi foi a doutrina que Jesus Cristo veio pregar na Terra. E Jesus Cristo pregou a simplicidade. Em qualquer canto da Terra ele pregava
ajuntava meia dúzia ou 5.000 pessoas e pregava para eles. 5.000 pessoas é preciso um local. Sim, é preciso um local. Sim, contra isso nada. Mas nós sabemos que os senhores do Brás, e principalmente no Brasil, têm gasto dinheiro em luxuosos templos. Luxuosos templos. Não estou a mentir, Cícero. Há na internet, se nós formos ver ao YouTube, é cada templo que eu digo uma coisa, é de bradar aos céus o luxo e a riqueza. Não era preciso tanto. Com uma 10ª parte daquele valor, construía-se um templo para a Irmandade se reunir. Eu não sou contra a construção de templos. O que eu sou contra é o luxo com que esses templos são construídos. E há templos que são erguidos e passado poucos anos são novamente deitados abaixo, destruídos, para se erguer um outro templo mais luxuoso. Mas esses dinheiros é que são movimentados, está-me a entender? E o que está por detrás desse movimento de coletas não é só a questão das coletas, porque o Cícero até me pode dizer, mas o povo quer contribuir para a construção das casas. Tudo bem, mas não são templos luxuosos. Agora, se me disserem assim, e se o Cícero me disser assim, já compreendi onde é que a Laurinda quer chegar, que no meio disto tudo há meia dúzia de pessoas, ou uma dúzia de pessoas, que estão a ter interesses monetários para que se construa templos, desde construtores, vidraceiros, picheleiros, toda esta organização ganha dinheiro é com as construções. Portanto, há um negócio por detrás de tudo isto. Entende-se isso? É que se ainda não entendeu, eu acho bem que comece a compreender a verdadeira razão de existir tanta construção e haver tanto gasto em comprar templos para meia dúzia de pessoas, porque torno a dizer, não se justifica ter comprado um templo daqueles. Não se justifica. E é o valor que depois que vai ser gasto na reforma, que já está a ser gasto. E torno aqui a fazer a pergunta, quem é que contribuiu com este valor para se comprar esta igreja? Ou este templo, ou este edifício? Quem foi, Cícero? Foi o Cícero que já não frequenta a congregação? Mas que, pronto, tem as suas razões para não frequentar, mas que ainda acredita e que defende o que lá se faz, a prática. Eu até compreendo o seu ponto de vista, Cícero, mas a realidade é outra. Isto já não é os tempos de outrora, infelizmente. Eu estive 47 anos na congregação. Frequentei, muitas das vezes não concordava, como aliás eu nunca concordei que se gastasse tanto dinheiro para se comprar edifícios ou para se construir edifícios com luxo. Sou contra, sempre fui. E relembro aqui que uma vez, eu própria com o falecido irmão António Moreira da Fonseca, eu e mais umas irmãs do Bom Jardim, e ali a colocar um quadro como maquete da nova congregação de Viseu, e estavam a pedir coletas para fazer isso, e eu falei-lhe, eu e mais irmãs, dissemos, irmão, o irmão acha que é ocasião para se fazer isso, para se construir? Estávamos numa crise muito grande em Portugal, muito desemprego, muitas famílias a passarem fome. Foi um ano muito, muito complicado. O ano 2014. Entende-se isso? Portanto, eu estou aqui a falar no YouTube, mas já antes eu era contra. Não é porque é agora que eu estou a ver as coisas e vou na onda, não. A minha personalidade é esta. Eu sempre fui contra o exagero de
erguer igrejas. E que aqui em Portugal, agora a maior parte estão às moscas, retira-se dias de culto para que, não havendo numa igreja, se vá à outra e não se note o vazio que está a haver, o êxodo que está a haver nas congregações. Vou explicar. À terça-feira, o culto do Bom Jardim está cheio. E por que razão? Porque à terça-feira em São Roque não há culto. E noutras igrejas também. À quinta-feira São Roque está mais composta, porque não há culto no Bom Jardim. E também não há culto na Boa Vista. Está a entender? Está a entender agora? Veja só, São Roque teve que retirar um dia de culto, veja só, São Roque, que é a igreja onde tem mais irmandade, aonde acolhe mais irmandade e aonde mais irmandade vai congregar, é em São Roque. E até mesmo lá tiveram que diminuir um dia. Entende, Cícero? O Cícero sabe perfeitamente onde é São Roque. Conhece perfeitamente o ministério de lá. Portanto, Cícero, não nos chame templos caiados. Não somos nós os templos caiados. Não somos nós, Cícero. E aqui, há aqui uma pessoa, que eu não sei se é irmão ou se é irmã, que diz: lá a maioria é tudo brasileiros que foram morar lá e filhos de brasileiros, ou netos, tudo do Brasil, brasileiros, vivendo no exterior, que saíram de suas pátrias nações e foram morar lá. Pronto, é isso. Tenho aqui um irmão, eu chamo-lhe o irmão, e eu também peço desculpa, que é o Osmar, em que me diz: cara irmã Laurinda, o entendimento está claro na carta do ex-diácono. Compraram a igreja sem saber que era um elefante branco. Concordo. Portanto, não tiveram a guia de Deus, nem foram sequer inspecionar nada. Teve interesse. Há aqui qualquer interesse em comprar este edifício assim, com a maior das pressas. Parece que queriam despachar o dinheiro, parece que o dinheiro lhes estava a queimar na mão, que estava a meter um bocado de impressão. Ó Cícero, desculpe, mas esta é a minha opinião, porque é impossível ir-se comprar um edifício sem primeiro saber qual era o problema que existia naquele edifício. Se estava tudo correto, chamar engenheiros. É isso. Há a parte material, que tem que ser toda ela bem estruturada. Aos gestores, não é? E como está aqui o irmão Osmar a falar, diz: quando compraram a tal igreja, não era para serem feitos pequenos reparos? O que está sendo feito são pequenos reparos? Resposta: não. Praticamente estão refazendo tudo que estava escondido e roto. Concluindo, não foi uma coisa guiada por Deus. Só para lembrar, às vezes reformas custam mais caro do que começar a obra do zero. Bora fazer coleta, fazer os irmãos e irmãs trabalhar limpando banheiros, na construção e trabalhos pesados para pagar o prejuízo. É verdade. Cícero, isto é verdade. Eu sei que quem faz isto até faz de coração, com todo o amor e com todo o carinho. E o pior é isto, é estes líderes se aproveitarem da simplicidade desta irmandade para obter trabalho gratuito, quando a intenção deles é outra. E aí é que falta saber qual é a verdadeira intenção destes líderes. E está-me a entender, Cícero? Eu espero que me entenda, para que não venha, se calhar, a fazer uns comentários a pensar que nós estamos contra a Irmandade. Não. Até estamos a querer alertar a Irmandade para a triste realidade que está a acontecer na congregação a nível mundial. Não é só na Inglaterra, é em Itália, é em Portugal, que eu não estou esquecida de Portugal, que é um assunto bem sério
para ser tratado acerca de Portugal, de um terreno. Ah, sim, senhora. Mas eu vou continuar aqui a ler. Só para lembrar, às vezes, reformas... Exato. Infelizmente, para a grande maioria dos imigrantes, só sobra este sofrimento. E diz aqui, caro irmão Cícero, não tampe esse sol com a peneira do acobertamento. Dou aqui razão ao irmão Osmar. Entenda, Cícero, que eu respeito a sua opinião, mas eu concordo com isto que o irmão Osmar está a falar. A congregação do reino está igual à política brasileira. O governo erra, os políticos erram, o judiciário erra e o povo paga a conta. Isto não é só no Brasil. Aqui em Portugal é a mesma coisa. E o Cícero responde aqui, ao caro irmão Osmar. Caro irmão Osmar, o povo hebreu caminhou 40 anos no deserto e somente 2 entraram, Josué e Caleb. Temos que entender o ministério faz parte do primeiro concerto, como sacerdotes, entre aspas, não podiam perdoar pecados e para entrar nas recâmaras tinha primeiro que sacrificar algo para seus próprios pecados. Exemplo puro no caso de Ana. Para deixar o exemplo puro e claro, o primeiro concerto sempre envolveu homens, carnes egocêntricos. Segundo concerto foi pelo Filho verdadeiro homem e único Salvador, Jesus Cristo. Pronto, ao menos Cícero. O fundamental de tudo é Jesus Cristo, a sua doutrina, o seu evangelho, o seu exemplo. O resto, sinceramente, para mim, olha, é palha. Desculpe, não me leva mal e entenda, é a minha opinião. Para si faz falta o Velho Testamento, tudo bem, respeito. Para mim não me serve em nada. Não existe meia crença, ou é crente e confia no concerto eterno, que diz, tenha bom ânimo, combate um bom combate, guarda a fé, dar-te-ei a coroa da vida eterna, nada mais. E justamente em Hebreus 11, o princípio e fundamento é a caridade, entre aspas. E se eu e todo o povo entender o que é verdadeira caridade, não estaria julgando se houve luz ou deixou de haver. Cada um pagará pelos seus atos, entre aspas. Discordo, Cícero. Lembre-se daquilo que eu disse no início do vídeo. Nós, se estamos a ver algo errado, não podemos ficar calados, porque estamos a compactuar com o erro, estamos a compactuar com a mentira, estamos a compactuar com a fraude, com a injustiça. E Deus não ama a injustiça, Jesus Cristo não ama a injustiça. Portanto, não devemos misturar as coisas. Não devemos. Se o Cícero quer caminhar assim, é um direito seu. Na minha opinião, não. Eu não concordo. Por isso eu estou a fazer este vídeo para lhe dizer frontalmente, aqui, para ver que eu estou a ser explícita consigo, Cícero. Eu não concordo. E eu não vou ficar calada ao ver as injustiças e vou dar voz a quem quer que seja, tendo as provas. Não sou advogada de ninguém. Não sou advogada de ninguém. Mas dou a hipótese de quem quer que seja de expor aqui os seus assuntos e depois, conforme eu já falei à congregação, se caso quiser emitir um comunicado daquilo que se está a passar, mesmo até em relação ao caso do irmão Fernando Teixeira, estejam à vontade que eu estou aqui disponível para ler esse comunicado. Como digo, pagar os seus atos. Como foi citado por mim, não tem meia crença. Por isso prefiro ficar no firme fundamento da fé. Homem mente, Deus salva. Pronto, Cícero, é a sua opinião. Aqui o irmão Osmar fala aqui outra coisa. Resposta. Caro irmão Cícero, hoje não estamos mais caminhando no deserto. O povo de Deus está buscando só salvação em Cristo. Se formos ver, perguntou ao irmão, por que comprar igrejas, expandir se a volta de Cristo está tão próxima? O irmão não responde às perguntas. Em vez disso, se jogou nos assuntos sobre bíblicos. Não tenho nada contra.
desde que o irmão respondesse todas as perguntas como homem de Deus esclarecido. Nada impede que o irmão utilize a palavra de Deus. O irmão dá vários exemplos, entendemos a falta de responsabilidade é muito grande. Para isso, desculpem, eu vou tornar aqui a ler. O irmão dá vários exemplos. Entendemos a falta de responsabilidade é muito grande. Comprar uma igreja e pagar por duas. Do jeito que o irmão pensa, tudo fica muito distorcido. Aí não resolvem nada e o povo paga a conta. Depois diz aqui, o que o irmão disse acima que congregam 80 em Manchester é mentira. Eu estou agora a ler isto pela primeira vez. O irmão sabia que somente cerca de 60 irmãos participaram da Santa Ceia. Na carta, o irmão do ministério afirma que só 20 pessoas congregam às quartas-feiras. Por favor, responda às perguntas, não desvia. Exatamente. Cícero, o Cícero está a congregar. Tem conhecimento ou porque alguém lhe fala, alguém conhecido, alguém próximo que congrega e lhe diz que não é bem assim? Acredito que o irmão diácono, ao escrever isto e que assina uma carta, está a dar a cara, a responsabilidade das suas palavras. Cícero, aqui digo mais uma vez, caso queira entrar em contacto comigo, já sabe qual é o meu contacto, tá bom? Aqui fica o esclarecimento. Que Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo.